Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao canal Templo Pagão. E para quem não me conhece, meu nome é Brenda Roses. E hoje, gente, eu vim contar aqui um relato sobrenatural que aconteceu comigo. É um relato assim, gente, que mexe muito comigo mesmo, porque fala de uma pessoa que foi muito especial e ainda é muito especial para mim e para muitas pessoas, é claro, né, que conheceram ele, que teve a oportunidade de conhecer ele, né, e que infelizmente não está mais entre nós, tá? É um relato sobrenatural que aconteceu e eu quero contar pra vocês. Eu já tô um tempo já tendo intuição para contar esse relato para vocês, né? Por algum motivo, os meus mentores querem que eu conte esse relato. Por algum motivo, eu acho que de alguma forma esse vídeo vai chegar nas pessoas certas e vai acalmar o coração de alguém ou de algumas pessoas. Eu não sei dizer, eu não sei explicar, eu só estou fazendo esse vídeo, ok? Então, gente, eu vou contar, obviamente, do início, tá? São 3 histórias, mas todas elas são conectadas, tá? Todas elas são conectadas e vocês vão entender. O primeiro que eu vou contar, né, na ordem cronológica, é claro, é o seguinte: eu tinha um amigo, né, que eu conheci ele na escola, assim, a gente era criança, né, só que a gente não se falava muito, né, eu era muito tímida, assim, eu era muito quieta no meu canto, eu era tão tímida naquela época que eu não falava nada, e quando eu começava a falar, ficava tão nervosa, tão ansiosa por alguém estar falando comigo, que eu gaguejava. Só pra vocês terem uma ideia de tão tímida eu era uma timidez absurda. Tanto que se eu tivesse essa timidez hoje, essa vergonha hoje, eu não estaria gravando esse vídeo, eu não conseguiria gravar um vídeo, eu não conseguiria. Até hoje é difícil ainda pra mim falar em público, né, pra todo mundo, mas hoje é mais fácil. Eu não conseguiria nem fazer, sei lá, um story falando, mostrando meu rosto, sei lá, um vídeo no TikTok. Não sei, entende? Era muito tímido. Então eu não falava com ele, eu não falava com quase ninguém, pra vocês terem uma ideia. Mas ele sempre uma criança alegre, feliz, engraçada, assim, sempre foi. Muito, tipo, alto astral, assim, correndo, pulando. Eu me lembro do dia que ele quebrou o braço na escola, pra vocês terem uma ideia. Eu me lembro dele com gesso na mão, não sei como ele quebrou, mas eu me lembro dele com gesso na mão e eu sei que foi na escola. A gente já chegou a morar no mesmo bairro, né, no mesmo bairro quando a gente era criança. E ele ficava olhando assim pra mim e eu acho que ele queria conversar comigo, mas não sabia como chegar até mim, entendeu? E fazer uma amizade quando criança. Porque eu era muito tímida, eu não falava muito. Então eu passava um ar de séria. Eu acho que eu passava um ar de séria, assim. Um ar de fria, distante, sabe? Até hoje meus amigos ainda falam, né? Quando eu não te conhecia, você passava um ar pra mim de fria, de reservada. E às vezes eu não tinha coragem de chegar até você. Mas te conhecendo melhor hoje, eu vejo o quanto você é legal, entende? Muitas pessoas falam isso pra mim. Então, devo ser assim desde criança, porque desde criança que eu sou assim, entende? É o meu jeito de ser. Tipo, se eu não te conheço pessoalmente, eu não vou sair te abraçando, te beijando, te perguntando coisas invasivas,
E eu também não quero que me faça essas perguntas, porque eu não conheço a pessoa, entende? Mas se sentar perto de mim e conversar, eu vou conversar, sabe? Mas meu jeito de ser, eu sou fria, mas eu nem sabia que eu era fria. Eu nunca me considerei uma pessoa fria. Só as pessoas que me falam isso. Quando eu não te conhecia, quando eu te via de longe, você parecia ser uma pessoa fria. Mas depois que quando eu te conheci, você é mais alegre, mais carismática, vamos dizer assim. E eu acho que é por isso, né? Ele nunca teve coragem de chegar em mim quando criança, por causa disso. E eu também não, eu nunca cheguei em ninguém assim quando criança, tipo, pra fazer amizade. Até hoje ainda é um pouquinho difícil, mas hoje é mais fácil do que quando eu era criança. Enfim, né? Eu já tô enrolando demais, eu acho. Passou-se os anos, né? E eu mudou de escola, enfim. E eu entrei no ensino médio, no primeiro ano do ensino médio, no Colégio Luiz Viana Filho, o famoso centro. E lá estava ele. No primeiro dia de aula eu vi ele. E ele não fez parte da minha turma. Mas no primeiro dia de aula eu vi ele e eu fiquei, tipo, aquele menino tá aqui. Será que ele se lembra de mim? Sabe aquela pessoa que quando era criança não muda a fisionomia quando envelhece? Quando fica jovem, adulto ou adolescente? É a mesma pessoa. Eu acho que eu também não mudei muito a minha aparência. Então eu acho que é por isso também que ele me reconheceu. Mas enfim. Eu não vou falar, gente, nomes de ninguém aqui nesse vídeo. Não vou citar nomes de ninguém. Eu quero preservar a privacidade dessas pessoas. Principalmente dele, que está envolvido diretamente nessa história, tá? Eu quero preservar a identidade dessa pessoa, porque eu não sei se a família dele vai deixar, tá? Então, tô contando uma experiência, mas eu não vou falar o nome de ninguém. Então, as pessoas que vão assistir esse vídeo, que conhecem ele, por favor, não falem nada, tá? Preserva a identidade dessa pessoa. Eu não sei porquê, mas vamos deixar quieto, tá? Se um dia, né, porventura, todo mundo descobrir quem é essa pessoa desse vídeo, tudo bem. Mas eu não sei como vai ser a reação das outras pessoas, né? Dos familiares, dos amigos mais próximos dele. Então eu não vou falar nomes aqui, tá? Quando vi ele novamente, né? Eu não fui de cara falar com ele, é óbvio. Eu fiquei tipo, será que ele se lembra de mim? Sabe? E aquilo que eu sentia por ele voltou à tona, que é, eu senti uma paixão por ele quando criança. Eu tinha uma paixonite por ele quando criança, e eu nunca revelei isso pra ele. Assim, nunca surgiu assim oportunidade de dizer isso pra ele, né, quando a gente se reaproximou de novo. Mas eu, sei lá, eu fiquei com medo de ele me achar boba. Não sei dizer o que passou na minha cabeça, mas eu nunca cheguei a dizer isso pra ele. Olha, quando eu era criança eu tinha uma paixãozinha por você, não sei o que. Apesar dele, quando a gente voltou a se falar, né, ele demonstrou interesses disso, né, mas nunca aconteceu nada entre a gente. Eu também demonstrei interesse por ele, retribuir, mas nunca chegou a acontecer nada entre a gente. Nunca aconteceu assim, nada entre a gente por motivos de, como eu posso dizer, eu acredito que por eu ser tímida, quando eu reencontrei com ele, eu ainda era um pouco tímida. Um pouquinho, assim, né? Hoje em dia, minha timidez tá 0,10, eu acho. Não, 0,10 é muito. Eu acho que uns 10%, uns 20% por aí. Quando eu reencontrei ele, ainda estava em 50%. Então eu ficava com muito tímida perto dele, entende? Então, mas nunca aconteceu nada entre a gente e tá tudo bem, né? Se não foi pra acontecer, não era pra acontecer. Eu penso assim, entende? Eu, Brenda, penso assim. Eu não acredito que existam coincidências. Coincidência pra mim não existe e o mundo espiritual, pra mim, já me provou isso, que coincidências não existem. Se fosse pra acontecer alguma coisa entre nós, teria acontecido e eu não tenho dúvidas disso, sabe? Enfim, voltando aqui ao assunto, a gente se reencontrou, beleza e tal. E um dia ele chegou até mim e falou: Oi, você se lembra de mim? Aí eu peguei e falei: Sim, eu me lembro de você. Foi desse jeito. A gente tava numa roda de amigos,
né, de colegas ali, e ele tava com outro amigo dele, um super amigo dele, que também falou a mesma coisa pra mim. Você também se lembra de mim? E eu me lembro dessa pessoa também, né, esse amigo dele, porque a gente estudou também juntos e na mesma classe, sabe, na mesma classe. Só que eu achava aquele amigo dele muito irritante quando criança, porque eu conheci também esse melhor amigo dele quando criança, mas porque eu achava ele irritante quando criança. Porque ele era muito atentado. Era um menino que me atentava muito. Tipo, muito. Eu tinha raiva dele por causa disso. Hoje em dia não. É uma pessoa que eu, se parar pra conversar comigo, eu vou conversar de boas. Mas quando criança, especificamente, ele me atentava muito. Tudo que eu fazia, esse menino tirava sarro. Tudo. Tudo. Eu não podia falar um A que esse menino falava alguma coisa, né? Esse melhor amigo desse meu amigo que infelizmente morreu. E a gente voltou a se falar, trocamos mensagem, voltamos a se falar, tudo normal. Criamos um laço afetivo de amizade. E, infelizmente, ele ficou com câncer. E um dia eu saí do colégio, ele não estava mais estudando, né? Eu não sei dizer se por conta da doença. Eu não acompanhei a doença dele de perto, tá, gente? Às vezes, quando... Eu tive vontade de perguntar. Olha, como é que tá o tratamento? Como é que tá isso? Como é que tá aquilo? Mas eu não tinha coragem, porque, na minha opinião, tudo que ele queria era esquecer isso. Eu sentia isso. Ele queria, quando ele estava com os amigos dele, na minha opinião, ele queria, pelo menos naquele momento, esquecer. Esquecer que tinha aquela doença, esquecer que tinha aquilo nas costas dele. Aquele peso, entende? Então, eu não perguntava por causa disso, porque eu sentia isso. E eu não queria, sabe? Eu não queria isso. Apesar dele ser uma pessoa muito legal, assim. Se você perguntasse, você tem câncer? Ele ia falar. Ele não se importava, assim. Sabe? Ele não era o tipo de pessoa que... Ai, para de reclamar da sua vida. Eu tenho câncer e você tá aí com sua vida. Ele não era esse tipo. Ele não era o tipo de pessoa que diminuía o sofrimento dos outros porque o sofrimento dele era maior. Ele não era assim. Entende? Mas eu não perguntava. Tanto que eu soube que ele tinha câncer por um amigo em comum da gente, né? Esse amigo em comum falou pra gente, pra mim no caso, né? Ah, sabe, fulano, tá com câncer. Aí eu, porra, desculpa o palavrão, o YouTube vai me banir, não posso falar palavrão. Chegou o momento, né, que eu saí da escola, eu acho que eu tava no segundo ano, mentira, eu tava no terceiro ano, eu acho. Tava no terceiro ano do ensino médio. E ele não tava mais estudando na escola, não sei dizer, né? Já falei pelo tratamento, ou se ele tava em outra escola, eu não tava acompanhando isso de perto. E eu saí da escola, né? Eu tava na saída, saí, e eu encontrei ele na porta da escola, assim, com um amigo. Tava conversando e tal, ele me viu. Aí eu falei com ele, oi, tudo bem? Como tá? Eu tava um pouco baixa, cabisbaixa nesse dia que tava com um problema pessoal. Ele falou, você tá bem? Aí eu falei, eu estou bem, mas só um problema e tal. Aí ele falou, tudo bem, esse problema vai se resolver, não fique assim. Aí eu falei, tá bom. Aí eu falei, olha, eu tenho que ir embora. Aí ele falou, não, tudo bem, aí a gente se abraçou e foi. Ele ficou olhando pra mim um tempo assim, sabe? Tipo, sei lá, hipnotizado, não sei dizer. Mas ficou assim, olhando pra mim. Aí eu fui até a esquina, né? Até a esquina. E eu olhei novamente pra ele, ele tava de costas. Aí eu tô ficando um pouco emocionada. Pra quem não sabe, eu sou bruxa, eu trabalho com o mundo espiritual desde criança. Minha família toda é do mundo espiritual, né? Não bruxos, mas todo mundo é do mundo espiritual. E eu tenho conexão com o mundo espiritual desde criança. E eu sou médio, clara e audiente. Eu escuto os espíritos. Não é intuição, é clara e audiência. Tipo, eu escuto a voz original dos espíritos falando comigo. É bizarro, mas eu já me acostumei. Quando eu olhei pra ele, e ele tava de costas, como eu disse, uma voz assoprou no meu ouvido. Junto com o vento, passou um vento e uma voz de um espírito no meu ouvido falando. Ele vai morrer. Eu não sei, ele tava no início do tratamento, se eu não me engano. Eu não sei dizer.
mas ele não estava tão debilitado ainda, entende? Então não era tipo, coincidência. Não era coincidência porque ele ainda estava no processo, entende? Aí, essa voz falou pra mim, e como eu disse, né, eu não estava... e como eu disse, eu não sabia do estado dele, eu não estava acompanhando, entende? Então não foi coincidência, como eu disse, eu não acredito em coincidências. E quando essa voz falou pra mim que ele ia morrer, eu simplesmente falei pra mim, é mentira. Eu tentei me auto-sabotar ali na hora, falando, é coisa da minha cabeça, é mentira, aquilo não vai acontecer, vai ficar tudo bem. Passou-se alguns anos, e em 2019, se eu não me engano, dia 19 de outubro, ele veio a falecer. Eu acho que foi dia 19 de outubro de 2019. Eu só me lembro de 2019. E eu tava na sala de casa, né? Tava todo mundo dormindo, já era mais ou menos umas 10 horas. Mentira, eu acho que eram umas 9 horas. Todo mundo já tava no quarto, deitado, e eu tava na sala. E com minha fiel escudeira, Lua, que é minha cachorrinha. E eu tava ouvindo música, eu tava ouvindo uma música do Queen, que eu não vou tentar falar em inglês, mas é essa aqui, que tá aparecendo na tela o nome, que é uma música que fala sobre a morte. É uma música que me toca bastante, assim. É uma música que me faz refletir muito sobre a morte, né? E eu tava escutando essa música e eu pensei na hora, assim, uma sensação estranha. Tipo, alguma coisa aconteceu com fulano. Eu sentia dentro de mim. Aí eu peguei meu celular, né? Já tava com o celular, já tava ouvindo música. E fui no Instagram e eu vi uma postagem de um amigo dele. Não era aquele melhor amigo que eu tava falando, que ficava junto com ele e tudo. Era outro amigo que ele vivia bastante junto também, na época de escola. E eu olhei assim, né, vi a postagem e tal, e eu não acreditei de início, eu pensava que era alguma coisa de feliz aniversário, pra vocês terem uma ideia. E no final tava Descansa em Paz, né? Aí eu não acredito. Não acredito que isso tá acontecendo. Surreal. Aí eu fui conversar com esse amigo dele, né? Eu já tinha um pouco de intimidade com ele, já tinha conversado com ele outras vezes. E a gente conversou, ele me falou o que aconteceu. Isso e tal. E beleza. Fiquei muito triste. Óbvio, eu chorei muito, muito, muito. Passou-se umas semanas, eu acho, eu não posso dizer exatamente quanto tempo passou, mas foi no mesmo ano que ele morreu. Passou algumas semanas e eu tive um sonho, né? Eu tive um sonho. Poucas pessoas sabem desses sonhos porque eu não sei se as pessoas vão acreditar em mim. Então, mas hoje eu estou contando. Opa, bati na câmera. Hoje eu estou contando que o sonho foi assim. Eu sonhei que essa pessoa estava toda vestida de branco, uma luz iluminando ele, e ele chegava até mim e perguntava: oi, e aí, você está bem? Com um sorriso no rosto, sempre do jeito que ele era. E eu peguei, retribuí o sorriso e falei: sim, eu estou bem. E você? Você está bem? Só que na hora que ele ia falar que se estava bem ou não, né, eu não conseguia escutar. Ele falava, a boca dele mexia, mas eu não conseguia escutar. Os meus ouvidos parecia que eu tava surda, eu não conseguia escutar. Foi nessa hora que eu acordei, entendeu? Eu acho que eu não conseguia escutar porque o meu corpo físico estava acordando. Então eu não conseguia escutar o que ele tinha a dizer, se estava bem ou não. Fiquei muito triste, eu queria saber, e fiquei muito emocionada por sonhar com ele. Depois de algum tempo, né, depois de alguns anos, se eu não me engano foi em 2020, eu acho, eu tive outro sonho.
mas foi um sonho bem diferente. Foi um sonho que eu tava num lugar muito desconhecido. Eu não me lembro que lugar é esse, eu não sei que lugar é esse. E eu vi um menino que aparentava ter 14, 15 anos, mais ou menos. E não era a pessoa que eu conhecia. Mas calma que eu já vou explicar. E tinha uma voz falando pra mim. Eu não conseguia ver quem era que estava falando comigo. Mas não era aquele menino que eu estava vendo. Eu estava aqui e tinha um menino na minha frente, mas ele não estava olhando pra mim, ele estava de lado. E tinha uma voz falando comigo. E eu sei que não era aquele menino, mas era uma voz. E não é a voz dessa pessoa, porque eu reconheço a voz dele. Mas é uma voz que é muito bonita, muito bonita. É uma voz que ao mesmo tempo que é grave, é suave. Eu não sei explicar. É uma voz bem angélica. E essa voz falava assim pra mim: não se preocupe, não se preocupe. Ele está bem e ele vai reencarnar. Não se preocupe, ele vai reencarnar. Só isso que essa voz falava pra mim. Esse menino que estava na minha frente, eu percebi que ele era a reencarnação dele. Que quando ele reencarnasse, aquele menino ia ser ele. A forma física dele. Entende? E pra quem tá a nível de curiosidade, ele vai reencarnar como um menino. Pele bem branca. Olhos, eu não me lembro muito bem da cor dos olhos, mas é um castanho claro, pelo que eu me lembre. O cabelo, gente, é bem cacheado. O cabelo bem cacheado, assim, tipo de... aqueles cabelos de anjinho. E a cor é castanho, bem claro. Brenda, você sabe se ele vai reencarnar aqui ou em outro lugar? Ou quando ele vai reencarnar? Eu não sei, não me foi revelado isso até o momento, né? Eu não sei dizer isso, quando ele vai reencarnar ou como vai reencarnar. A reencarnação não tem um tempo definido, entende? Pode demorar, como pode ser rápido. Isso vai depender de muita coisa, vai depender da pessoa, entende? Vai depender de cada um. Não é tipo, morreu, pronto, 6 meses para reencarnar, 9 meses para reencarnar, 10 anos. Não, é diferente. O tempo de cada pessoa é diferente. Pode ser que ele já reencarnou nesse exato momento, como vai demorar para reencarnar, né? Daqui a alguns anos, daqui a alguns meses ou dias. É difícil de falar. É muito. Não é uma coisa programada, não é uma coisa certa. Entende? É de cada um. É de cada alma. E aonde ele vai reencarnar, eu não sei. Em que família ele vai reencarnar, eu não sei. Ele pode muito bem reencarnar aqui em Irecê, nessa terra de novo, nessa cidade. Ele pode reencarnar na mesma família de novo. Ele pode reencarnar em outra família, mas aqui em Irecê, de uma família aqui de Irecê. Ele pode reencarnar em outro lugar do Brasil. Ele pode reencarnar em outro lugar do país. Entende? Ele pode reencarnar em outro lugar. Ou até mesmo, gente, pode... Se o nível de evolução dele foi tão alta, tão desenvolvida, pode ser que ele nem reencarne mais aqui na Terra. Isso vai depender da evolução da pessoa, entende? Mas eu creio que vai ser aqui na Terra ainda. Mas eu não sei dizer se vai ser no Brasil, fora do Brasil, se vai ser na mesma família ou em outra família, se vai ser aqui em Irecê ou se em outra cidade. Pode ser que ele reencarne em outro país, né? Por exemplo, não sei, em outro país, e vir para o Brasil. Pode ser que ele reencarne em outra cidade e vir para Irecê. Mas isso só depende do que ele precisa aprender e de qual a missão dele aqui na Terra. A nova missão que ele vai ganhar. Se a missão dele com a gente, com a família dele, da outra vida, né? No caso, dessa, já se encerrou, não tem o que fazer. Ele já encerrou. A missão dele foi cumprida.
Ele cumpriu com sucesso e vai pra outra agora. Entendeu? Ou não, pode ser que ele não tenha cumprido a missão dele e tenha que reencarnar de novo. Aqui, com as mesmas pessoas pra aprender e cumprir a missão dele. Por que eu tô dizendo missão? Porque todo mundo tem uma missão, a gente não tá aqui, uhul, festinha, vou estar aqui e depois vou embora. Não. Estamos aqui pra evoluir, estamos aqui pra crescer, cada um tem uma missão, cada um vai, entende? A gente não tá aqui a passeio, não pense isso. E nem quando a gente morrer, pensa que lá vai ser o paraíso na terra, a gente vai, ó, o paraíso, a gente morreu, tá aqui. Não, lá também a gente trabalha. Lá também a gente tá trabalhando. Vamos trabalhar. Entendeu? Outro relato que eu tenho, né, sobre ele, foi no dia de Halloween. Eu sou bruxa, como eu já falei, e nós bruxas comemoramos Halloween, que na verdade não se chama Halloween. Halloween foi uma coisa mais... como pode dizer? Mais comercial. Um nome mais comercial. O verdadeiro nome do Halloween, para algumas culturas, se chama Samhain ou Samhain, tá? Eu chamo Samhain. Que é praticamente o Dia dos Mortos para os bruxos. Né? Os bruxos acreditam que no dia 31, é assim, para vocês não se perderem. O dia 31 é um portal aonde os espíritos de todos os portais, de todas as elevações, podem vir aqui para a Terra, tá? Qualquer espírito, seja bom, seja ruim, qualquer um. E esse portal se abre dia 31, antes do dia 31, 15 dias para abrir. Chegou o dia 31, é o auge do portal. Depois do dia 31, é 15 dias para se fechar. Tanto que no candomblé dizem que no dia de novembro, acho que na metade do dia de novembro até o início de outubro, é o mês dos eguns. Que é o egum, espíritos de pessoas que já morreram. Tanto que eles têm que usar um contra-egum, que é um amuleto, para esses espíritos ruins não ficar na pessoa. Aí não pode beber, não pode fumar, não pode ir em locais onde espíritos ruins estão muito próximos, tipo bares, baladas, motel, essas coisas assim. E outras coisas. Não pode brigar, entende? Tem que evitar briga, porque briga atrai espírito ruim. Enfim, cada cultura vê de uma forma, cada cultura é assim. Na bruxaria é o momento de honrar os ancestrais. E para alguns bruxos é o momento onde o deus morre, o deus cornífero morre. Vai de cada cultura. Mas a maioria dos bruxos comemora o dia de Samhain como o final de tudo. É o ano novo das bruxas. E é um momento de se despedir, é um momento de honrar os ancestrais que da sua família, que já se foram, seus amigos, até mesmo os ancestrais antigos, né? Bruxas que foram mortas na fogueira, na Inquisição, essas coisas assim. E no dia 30, foi na véspera do dia 31, eu estava aqui no meu quarto, tô gravando aqui no meu quarto, e eu levantei pra ir no banheiro. Porque eu já ia dormir, eu já ia me arrumar e tal. Já ia dar meia-noite. E eu já tava sentindo uma energia de Samhain mesmo. Eu tenho uma cachorrinha, eu já falei dela, né, aqui, Lua. Os animais, eles veem espíritos. Os animais que mais veem espíritos, pelo que eu sei, são cachorro, gato, passarinho e cavalo. Deve ter outros sim, mas os 4 que eu sei são esses. Os que mais veem. E Lua, ela é muito medrosa. Ela é um pitbull, mas ela é muito medrosa nessa coisa de espírito. Quando ela vê um espírito, ela fica se tremendo toda. Não importa se é bom ou ruim. Ela se treme toda. Não importa se é bom ou ruim. Ok? Só pra deixar claro. Tava tudo escuro, todo mundo já tava dormindo. E eu fui no banheiro. Aí eu vi ela correndo até mim e se tremendo. Eu falei, Lua, calma. Tem algum espírito aqui em casa, eu já percebi. Mas não é ruim. Aí eu fui no banheiro. Lua conseguiu... Eu deixei a porta um pouco assim... Não deixei trancada. Ela conseguiu abrir e entrou. Aí eu, pra tirar essa cachorra de lá, demorou muito.
Aí eu peguei e falei, quer saber? Eu quero saber que espírito tá aí. Não sei porquê, mas eu falei, quero saber que espírito tá aí. Aí eu olhei na sala, toda escura, e falei, eu não vi nada, mas eu senti. Eu olhei pro sofá e falei, engraçado, esse espírito tá sentado no sofá. Aí eu falei, se mostra, eu quero ver quem é você. E eu vi só as pernas e até aqui. Eu não cheguei a ver nitidamente o rosto. Mas eu percebi que era o meu amigo que morreu e que ele estava visitando algumas pessoas naquela noite. Ele estava visitando alguns amigos, os familiares dele. Como eu disse, é um momento onde eles têm oportunidade de vir aqui para a Terra. É quando os portais estão abertos e eles meio que têm passe livre para vir. Entende? Então ele estava visitando algumas pessoas aqui. E eu fiquei muito emocionada por receber a visita dele. E é isso, gente. Esse foi o relato. E esses relatos me emocionam muito. Porque ele foi uma pessoa muito marcante na minha vida, assim. E eu sou muito grata por ter conhecido ele. E eu sinto isso que um dia eu vou cruzar com ele e dar de cara com ele. Se não for nessa vida, vai ser em outra. Se não for num outro plano. Se não for em outras vidas, vai ser no plano astral, eu tenho certeza. E eu estou praticando projeção astral. E quem sabe eu e ele nos encontramos lá no plano astral, né? As minhas saídas noturnas do corpo à noite, né? Eu espero que um dia eu reencontre com ele na dimensão que ele estiver. Porque, deixando muito claro, não existe céu e inferno. E eu posso afirmar isso com todas as letras para vocês. Porque eu já vi isso. Entende? Não existe isso. O que existe são colônias. O que existe são dimensões. Existem dimensões mais evoluídas e outras nem tanto. Mas não chega a ser o inferno. E eu tenho certeza que ele está em alguma dimensão muito bem evoluída. Porque ele era uma pessoa muito evoluída. Sabe? Uma pessoa que exalava amor por onde passava. Uma pessoa sorridente e alegre sempre. Óbvio que nem todo mundo é perfeito e todo mundo tem seus defeitos. Ele tentava ser uma pessoa melhor a cada dia. E eu sou assim. Eu tenho meus defeitos e eu não renego meus defeitos. Eu também não aceito meus defeitos. Por que eu não aceito? Porque eu quero mudar, eu quero melhorar a cada dia. E eu sinto que ele era assim, entende? Era uma pessoa como todo mundo. Tinha suas qualidades, seus defeitos. Mas não era uma pessoa que... eu não tenho defeitos. É uma pessoa que melhorava a cada dia. E eu sinto isso, entende? Então foi uma pessoa muito marcante que passou pela minha vida. E é isso, eu acho que esse vídeo, como eu falei, vai servir pra alguém. Alguém vai querer ouvir. E é isso, ou fique de recordação pra mim também, né? É isso. E se eu tiver mais contato com ele, mais contato com outros espíritos que eu sempre tô tendo, né? Nesse mundo espiritual que eu amo fazer parte. Desde o dia que eu me encontrei no mundo espiritual, desde o dia que eu me encontrei como bruxa, eu me abri para o mundo espiritual, aceitei minha mediunidade, comecei a trabalhar com ela. Cara, eu tenho experiências fantásticas que eu posso contar para vocês. Muita coisa. E muita coisa que eu ainda vou experienciar. E que eu estou experienciando e eu vou contar tudo para vocês. Porque eu sinto que eu preciso contar. Eu sinto que eu preciso furar essa bolha e falar, o mundo espiritual ele existe, ele tá aqui e ele não é como você pensa que é. Tá? Então, gente, esse foi o relato. Eu espero ter ajudado. Espero que vocês tenham gostado. Esse vídeo ficou muito longo e não era pra ficar longo, mas tudo bem. E, gente, é isso. Um grande beijo no coração de vocês. E se você que conheceu ele pessoalmente, sabe que ele está bem. Ele não está ruim. Ele não está em lugar ruim. Ele está bem. Deixe ele seguir o plano dele. No plano que ele estiver, deixe ele seguir. Não fique chamando por ele. Eu sei que é difícil. Eu sei disso. Ele não morreu, gente. Só o corpo físico dele. É difícil aceitar que ele não está mais aqui. Mas ele ainda não morreu. Ele está lá no outro plano. E um dia ele vai voltar. Se você tá com saudade, fale. Eu tô com saudade. Mas eu sei que você está aí. E eu sei que um dia a gente vai se encontrar, amigo.
ou meu filho, ou meu primo, não sei, ou meu irmão. E um dia a gente vai se encontrar. Me espera que um dia eu vou encontrar. Eu falo isso pra ele. Eu sinto sua falta, eu vejo as fotos. Mas a gente vai se encontrar um dia, eu tenho certeza. Eu tenho certeza. Eu tô rindo, gente, porque eu tenho certeza. Tá? Assim como eu já me encontrei com ele nos sonhos, eu vou me encontrar com ele. Assim como eu já me encontrei com outros espíritos de pessoas que passaram pela minha vida, eu sei que eu vou encontrar todos eles um dia. E um dia vai chegar a minha vez, a sua vez. Então, viva a vida por ele. Tá? É isso. Então, até o próximo vídeo. E que a magia esteja com vocês. Um grande beijo.